Nesse vídeo nós vamos discutir quais serão as potenciais vacinas que serão aceitas pelo governo americano quando do final das restrições de viagem aos visitantes internacionais. Não deixe de assistir. Mas antes de eu partir para a notícia, eu gostaria de pedir que você não esquecesse de curtir o vídeo e de compartilhar se ele for interessante para alguém que você conhece, seja no Instagram, seja no YouTube, e no caso do YouTube, não esqueça também de se inscrever no canal. No dia 20 de setembro, na última segunda-feira, a Casa Branca informou que estava trabalhando num novo sistema de normas para permitir a entrada do visitante internacional aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, essa notícia não veio com muitos detalhes ainda, muita dúvida está ainda pairando. E a gente tem que entender uma coisa aqui, esse processo que eles anunciam que deve iniciar no começo de novembro, ele exige uma série de normas diferentes, procedimentos de operação, protocolos, que devem ainda estar na fase de planejamento. Mas o conceito principal dessa condição de acesso de entrada aqui nos Estados Unidos é que todo o visitante internacional possa provar a condição de estar fully vaccinated. O que significa isso? Totalmente vacinado. Além disso, ele vai precisar fazer no embarque, trazer para o embarque um teste PCR indicando que ele é negativo para a Covid-19. A partir daí, a grande dúvida foi a seguinte: o que seria, para as autoridades americanas, o que seria o fully vaccinated, totalmente vacinado? Algumas pessoas se adiantaram dizendo, olha, eles não vão aceitar vacina X, Y, Z. E para mim foi uma surpresa porque, de fato, não existe nada que foi declarado, nada escrito contra qualquer vacina. Existe sim 3 vacinas que foram aprovadas para o uso interno aqui nos Estados Unidos, mas isso é importante destacar, são aprovações para uso interno. Isso não quer dizer que as que não foram aprovadas foram reprovadas para os estrangeiros entrarem aqui. Então eu tentei entender o que seria o termo fully vaccinated. Uma das primeiras informações que eu encontrei foi em um artigo do jornal New York Times. Deixa eu mostrar para vocês. Mas vamos dar uma olhada então nesse artigo do New York Times primeiro. O título dele é Os Estados Unidos estão retirando as restrições para visitantes, o que as novas regras significam. Ele foi publicado no dia 22 de setembro de 2021 e teve um update no dia 23. No meio do artigo, tem um parágrafo aqui importante que eu gostaria de destacar. Esse aqui, ó. O que significa fully vaccinated, ou seja, o que significa totalmente vacinado, e quais serão as vacinas a serem aceitas. Tá? E para tentar explicar isso, eles pegaram um pronunciamento de um porta-voz do CDC, do Centro de Controles de Doenças e Prevenções aqui dos Estados Unidos, que disse o seguinte: a agência ainda está num processo regulatório, tá? Mas que as pessoas consideradas fully vaccinated são pessoas depois de 2 semanas da segunda dose da Pfizer ou da Moderna, pessoas 2 semanas após a dose única da Johnson & Johnson, mas um destaque importante aqui: vacinas listadas para uso de emergência e aprovadas pela Organização Mundial de Saúde, como a AstraZeneca e Oxford, também são aceitas. E o importante é destacar aqui como é só um exemplo, mas o que eles estão dizendo é o seguinte: a partir do momento que a vacina foi aprovada para uso de emergência pela Organização Mundial de Saúde, eles iriam aceitar. E não foi só o New York Times que manifestou e que mostrou essa opinião, esse comentário do porta-voz do CDC. A CNN também fez isso, a Reuters também fez isso, outros meios de mídia maiores repercutiram da mesma maneira. Daí eu resolvi fazer o seguinte: eu fui até o site do CDC e pesquisei, tentei encontrar se existia algum lugar no site do CDC que eles deixariam explícito essa ideia ou esse conceito. E no site do CDC, o Centro de Controles de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, na seção de vacinas, eu encontrei a seguinte informação. É um post que se chama
Quando você está totalmente vacinado? Ele teve um update no dia 16 de setembro. Primeiro eles falam, de uma maneira geral, pensando no público interno americano, que a condição de totalmente vacinado seria para aqueles que, com 2 semanas após a segunda dose de vacinas como Pfizer ou Moderna, ou então 2 semanas após a dose única de uma vacina como a Johnson Janssen, tá? Johnson Janssen. Mas daí eu observei que tinha aqui um sinalzinho, que na verdade é algo que significa que tem uma nota de rodapé, e eu cliquei nele. E aqui aparece o seguinte: algumas condições extras que essa norma, ou seja, essa norma sobre o que eles consideram totalmente vacinado, ela é esticada, tá? Mas daí tem um detalhe aqui importante que impacta o pessoal de fora, que esse guidance, essa norma, também pode ser aplicada para as vacinas Covid-19 que foram listadas e aprovadas com uso de emergência pela Organização Mundial de Saúde, como aqui com exemplo a AstraZeneca Oxford. A partir daí o que faltava então era ir até o site da Organização Mundial de Saúde e ver quais são as vacinas que já foram aprovadas para uso emergencial. Então, no website da Organização Mundial de existe uma lista das vacinas para o Covid-19. Vamos pegar um por um aqui. Primeiro, Pfizer, que foi listada para uso emergencial no dia 31 de dezembro de 2020. A Covishield e a AstraZeneca, que teria sido aprovada em uso emergencial no dia 16 de fevereiro. A Janssen, que é Johnson Johnson, que foi listada para uso emergencial no dia 12 de março de 2021. A americana Moderna, que foi listada no dia 30 de abril de 2021. A Sinopharm, que foi listada no dia 7 de maio. E a Sinovac Coronavac, que foi listada no dia 1º de junho. Seguindo a sequência de informações e a cadeia lógica dessa sequência, a gente pode dizer o seguinte: o CDC considera totalmente vacinado aquele que já teve há pelo menos 2 semanas a sua segunda dose da Pfizer ou da Moderna, já teve pelo menos em 2 semanas a sua dose única da Johnson Johnson, ou que teve a sua vacinação com uma das vacinas que foram listadas para uso emergencial pela Organização Mundial de Saúde. Quais são essas vacinas? Pfizer, a Covishield AstraZeneca, Johnson Johnson, Sinopharm e a Sinovac Coronavac. A gente tem que lembrar que muita coisa ainda vai ser decidida. Eu acho que o grande desafio não é, na verdade, na questão das vacinas, quais serão aprovadas, quais serão aceitas, mas sim na operacionalização da certificação dessas vacinas. Como é que o governo americano vai controlar e vai aceitar esse processo de passaporte de vacina, de como é que ele vai verificar que você foi vacinado. Como eu comentei antes, essas informações, a informação sobre quais seriam as vacinas aceitas, elas nunca foram comentadas de uma forma aberta contra ou a favor de qualquer vacina aqui dentro. E que a única informação oficial que eu pude encontrar é exatamente essa norma ou esse conceito, tá, que o CDC usa. Lembrando que a Casa Branca, nas suas decisões administrativas, ela, principalmente com relação à questão da pandemia e do Covid-19, ela baseia muito as suas decisões no input, na opinião do Centro de Controle de Doenças do CDC. Tá? Por isso, a minha
A minha aposta até então é que, contanto que nada significante mude, né, algum problema de eficácia de vacina, tudo, eu fico muito tranquilo em dizer que tudo aponta para vacinas, inclusive como a AstraZeneca, que não é aprovada internamente aqui nos Estados Unidos, que boa parte dos países europeus usa, e no Brasil também, mas que, por exemplo, a Coronavac será aceita aqui, seguindo essa cadeia lógica de informações até agora disponíveis.